Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Domingo, dia do Senhor, dia 29 de março de 2020. E aqui estamos nós, ministros que atuam na sede da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, convidando todos os que estão à nossa volta para juntos celebrarmos o nome do Senhor. E que dia especial! Nós já tivemos pela manhã a oportunidade de reunir nossas crianças e essas crianças receberam a instrução do Senhor por meio de histórias bíblicas que foram contadas, realizaram atividades, muitas visualizações, nos dando a ideia de que muitas famílias acompanharam. Em seguida, uma importante aula sobre a doutrina da salvação, lembrando-nos do grande problema do ser humano que é o pecado que nos separa da glória de Deus. O culto ao Senhor foi muito bem acompanhado também. Queremos continuar assim, servindo ao Senhor, seguros nele, enquanto atravessamos essa grande crise mundial, tendo como origem a expansão do coronavírus. Devemos também orar ao Senhor pelos profissionais que estão atuando na saúde pública. Devemos orar por aqueles que estão enlutados, pelos que estão infectados, pelas nações, pelo nosso Brasil, por nossa igreja. Devemos também lembrar em oração da família da nossa irmã Cláudia Rejane. Nós desejamos que o Senhor seja com a Cláudia, com o Rui, com a Gabriela e com a Isabela e todos os demais familiares. Perderam a dona concebida, uma senhora idosa que lutava contra alguns problemas de saúde. No dia de hoje ocorreu o sepultamento e nós devemos orar ao Senhor em favor do consolo dele para essa família. Vamos orar com o nosso ministro de música, Rogério Souza. Oremos. Soberano Deus, Pai querido, Deus de amor, mais uma vez elevamos os nossos pensamentos a Ti para expressar nossa gratidão, para louvarmos o Teu nome, porque o Senhor tem sido o nosso alicerce, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo amparo do Senhor, porque o Senhor provê tudo e muito mais além daquilo que precisamos. Neste momento, Pai, nós também queremos apresentar diante do Senhor a família da nossa querida irmã Cláudia Rejane, nesse momento de luto, de dor, pela perda, Deus, do ente querido. Pedir que o Senhor console os corações de cada familiar, que o Senhor os ampare neste momento, Senhor, que o Senhor ajude-os na superação, Deus, neste momento. Também, ó Deus, queremos te pedir, Senhor, pelo atual cenário do nosso país, não só no país, mas do mundo, com essa pandemia. Peço que o Senhor esteja, Senhor, abençoando cada igreja distribuída, Deus, na nossa cidade, cada igreja, Deus, local no nosso país, que tem passado por isso, tem aprendido a lidar com essa nova realidade. Que o Senhor abençoe, Deus, cada pastor na orientação e coordenação dessas ovelhas, no alimento diário, Senhor. Que o Senhor continue usando os teus servos para alimentar, Deus, esse rebanho. Também, Deus, quero te pedir pela nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Te pedir, Senhor, por aqueles irmãos que neste momento nos ouvem, por aqueles irmãos que têm nos acompanhado por essas redes sociais. Pedir, Senhor, por cada família reunida neste momento, que representa a Primeira Igreja. Te pedir que o Senhor continue, ó Deus, alimentando a fé e a esperança de cada irmão nosso. Pedir que o Senhor continue, Deus, abençoando cada família em suas necessidades, permitindo, Deus, que elas cresçam, Deus, em profundidade com o Senhor, que a fé de cada irmão seja fortalecida neste momento. Também, Deus, quero te pedir pelos nossos irmãos e por todos aqueles agentes de saúde, os médicos, profissionais da área de saúde, que nesse momento estão na linha de frente, ó Pai, na batalha, Deus, contra essa pandemia. Peço, Senhor, que o Senhor continue, Deus, renovando a força, a energia, cuidando da saúde desses profissionais, ó Deus, que no seu máximo tem se doado para cuidar de pessoas. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, pela nossa cidade,
pelos nossos governantes, pelas orientações dadas por eles. Que o Senhor Deus dê sabedoria, Deus, a esses homens, para que possam conduzir de maneira coerente e prudente essa nossa cidade, assim também, ó Deus, como a nossa nação. Nós confiamos no Senhor e sabemos que tudo está sob o cuidado e o controle do Senhor. E nisso depositamos a nossa fé, a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e cuidará sim. Nós oramos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós leremos a palavra do Senhor no Salmo 93. Pastor Petrônio Borges nos conduzirá na leitura da palavra. Abra sua Bíblia, portanto, no Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido de grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém santidade. Senhor, para todos sempre. Amém. Nosso ministro de música, Igor Soares, participa do culto ao Senhor, também nesse momento com uma mensagem musical. Enquanto você estiver ouvindo a mensagem musical, abra sua Bíblia no texto que utilizaremos nessa noite para a pregação. Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Mas, irmãos, a nossa segurança ela está no Senhor. Porque está no Senhor, nós podemos descansar nele. Ouça a letra dessa música, reflita e saiba que você está seguro nos braços daquele que nunca te deixou. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Esse é o nosso Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que nos guarda, nos guarda.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro em tua graça. Seguro estou em tuas mãos. Seguro em tua graça. Seguro estou em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Louvado seja Deus por essa verdade, que seguro nós estamos nele. A palavra do Senhor nos afirma isso e nos assegura isso, que nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós estamos seguros. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quero intitular a pregação dessa manhã: Segurança em meio à crise. E não porque estamos tão somente lidando com a crise sanitária ou humanitária global provocada pela expansão do número de contágios com Covid-19 ou coronavírus, mas porque essas crises têm sido cíclicas no mundo atual. Ou você já esqueceu da crise de 2008, das crises econômicas dos Estados Unidos, da Grécia, de Portugal, do Brasil, da Argentina, do Chile, crises políticas, crise no Paraguai, crise no Brasil, crise na Rússia, crise na Ucrânia, crise na Coreia, crise na China, crises morais. Nós estamos habituados a acompanhar as crises morais da classe política, mas lidamos todos os dias com a crise moral da população, não apenas daqueles que estão em evidência por ocuparem cargos eletivos. Crise religiosa, pessoas se matando por conta daquilo que creem ou daquilo que o outro crê. Crises étnicas, a crise do Sudão, por exemplo, a crise
que encontramos na Venezuela, crise humanitária. Assim tem acontecido no Brasil e isso nos iguala às demais nações. Crises têm sido mais comuns do que o senso comum tem reconhecido. O texto bíblico em destaque também nos apresenta um momento de crise. Crise para o grupo apostólico, o grupo daqueles que já estavam habituados a andar com Jesus, a receber o ensino de Jesus, a ter em Jesus segurança. Esse momento nos traz grandes verdades e preciosos ganhos espirituais. Os discípulos se viram diante da crise de ouvir o Senhor Jesus falar acerca da sua morte. Você pode observar que nesse capítulo mesmo, capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo diz a todos os seus apóstolos que era necessário ir a Jerusalém, e ele iria a Jerusalém não para ser coroado rei, mas para sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e como diz o versículo 21, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, impulsivamente, mas também traduzindo a crise que se instalou no seio do colegiado apostólico, diz: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Versículo 22. Jesus, então, naquele momento, não dizendo que Pedro fosse Satanás, mas que, tal como Satanás se torna adversário, inimigo do Senhor, naquele momento, Pedro, deixando-se invadir pela crise, não quis se submeter ao plano do Senhor Jesus e, por isso, constituiu-se no inimigo, no opositor desse plano. Então, Jesus diz: arreda Satanás, para trás de mim, Satanás. Aquele Pedro de quem Jesus havia dito que ele seria uma pedra sobre a qual seria edificada a igreja, isto é, a confissão dele de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, agora é chamado de pedra de tropeço. Esse texto, inclusive, mostra que não pode ser Pedro o fundamento da igreja, porque ele também tornou-se pedra de tropeço em alguns momentos. A rocha sobre a qual a igreja seria fundada seria a principal rocha e pedra de esquina, que é o Senhor Jesus, a quem Pedro confessou quando disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui o Senhor Jesus Cristo diz: você não entende o que vem de Deus. Você está limitado ao mundo dos homens. A sua cabeça é cheia de valores puramente humanos, cobiçando aquilo que o homem tem escolhido como importante. Por isso a crise em você, Pedro. Você não tem parte comigo quando, em meio à segurança que eu transmito, você permite que o seu coração se encha da crise que é resultado da falta de confiança do homem em Deus, da falta de crença do homem nos planos de Deus. E quem disse que a Bíblia nos promete o céu na terra? Isso não é possível. Nós vivemos num mundo que luta com a influência do pecado. Nós lidamos com a carne. Nós ainda estamos sob a ação do inimigo de nossas almas, que um dia será pelo Senhor amarrado e vencido, mas ainda está vivo e atuante nesse mundo. Esse mundo não é o céu. Todos aqueles que de modo herético pregaram que o cristão para de sofrer nesse mundo estão agora envergonhados. Onde eles estão? Por que não determinam a extinção do coronavírus? Porque simplesmente pregam uma mensagem mentirosa que não vale para o momento de crise. Onde estão aqueles que determinam o que Deus deve fazer? Deus está permitindo que esse mundo seja confrontado com os seus valores. Não houvesse o estilo de vida que nós criamos, talvez não haveriam tantos mortos como consequência da ação do vírus. Onde estão aqueles que nesse momento dizem que nós somos o centro de Deus, nós tudo podemos? Basta uma palavra nossa e as coisas acontecem. A palavra de Deus nunca concordou com esses falsos profetas. Pelo contrário, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, está aquilo que encontramos em toda a palavra de Deus. A lembrança de que esse mundo
perdeu seu equilíbrio quando o primeiro homem e a primeira mulher, rebelados contra o Senhor, pecaram. A palavra de Deus nos diz que esse mundo tem um prazo de validade. Ele chegará ao fim, mas não chegará ao fim sem que antes experimente sucessivas crises. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. A Bíblia não nos diz que não teríamos que enfrentar crises nesse mundo. Pelo contrário, o livro mais correto e mais honesto de toda a história, a infalível e inerrante palavra de Deus, nos previne quanto às crises nesse mundo, e por mais que seja difícil reconhecer isso, a Bíblia não diz que esse mundo melhorará. Sendo um livro honesto, um livro que não foi preparado para agradar os ouvintes, mas para transmitir-lhes a verdade, a Bíblia diz que esse mundo até vai piorar cada dia mais. Acredito que essa não é a última grande crise desse mundo. E também não é a única. Guerras acontecem nesse momento, populações morrem de fome, muita gente lida com a criminalidade elevada. Coronavírus é mais uma parte da grande crise que há nesse mundo. Mas o que fazer? Desistir da vida? Claro que não. Deus, soberanamente, tem feito melhor. Ele te tem dado vida. Enquanto Ele te dá vida nesse mundo, em meio às crises, você deve buscar nele segurança. Enquanto cresce a crise no mundo, cresce também a nossa segurança em Cristo, a quem servimos e de quem nós nos aproximamos a cada dia. Permita-me te dizer que não porque eu seja melhor do que você que está muito preocupado, mas porque confio em Deus. Eu não perdi nenhuma noite de sono desde que a nossa igreja que eu presido, pela qual sou responsável, foi fechada para as suas atividades presenciais. Tudo está nas mãos de Deus. A nossa igreja sustenta algumas famílias, por exemplo, nossos zeladores, nosso porteiro, outras pessoas. O que faremos? Faremos aquilo que o Senhor Deus nos permitir. Eu não estou em crise, mesmo no mundo em crise, porque a minha segurança está em Cristo. Não me tenha como arrogante. Eu estou sendo humilde a dizer a você que eu não estou em crise porque eu confio em Cristo, porque a minha segurança está nele. Porque se eu tivesse que depender de mim e daquilo que eu aprendi ao longo da vida, que é necessário para garantir felicidade à minha família, à minha igreja, eu estaria agora em profunda crise. Eu não poderia falar sorridente a você que está me ouvindo. Enquanto a crise no mundo aumenta, você pode experimentar segurança se você vier a se aproximar pela fé de Cristo Jesus. Você não se desesperará como Pedro. Você aprenderá a viver até mesmo com pouco e se surpreenderá como Deus é capaz de fazer muito com o pouco que você tem. Certo homem cristão tinha apenas 2 pares de sapatos. Um par de sapatos de cor preta e outro de cor marrom. E ele considerava isso muito pouco para os padrões do homem moderno. Considerava-se muito pobre e desassistido por Deus. E um dia em oração disse: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Eu tenho apenas 2 pares de sapato. Por que o Senhor tem feito isso comigo? E enquanto ele orava, brigando com Deus, tocou a campainha da sua casa, ele foi atender, e naquela noite fria de inverno, um homem mendigo disse: o Senhor não teria qualquer sapato velho, porque está muito frio
e nessa noite eu não tenho o que calçar. Qualquer sapato velho me serve. Não precisa ser nada bom, apenas qualquer sapato que me impeça de pisar diretamente no chão frio. Aquele homem, então, ouviu a resposta de Deus. Foi para dentro, pegou os sapatos marrons e entregou àquele homem. O homem ainda disse assim: Deus te pague. E o cristão respondeu: Deus já me pagou ensinando aquilo que eu precisava aprender. Eu tenho apenas 2 pés. Se eu tenho um par de sapatos, isso me é suficiente. Enquanto o mundo está em crise, encontre segurança em Cristo, porque em Cristo estão todas as respostas. Para Pedro e para todos os outros discípulos, Jesus diz: vocês querem me seguir? Então assumam aquilo que eu estou propondo a vocês. Aquilo que eu apresento a vocês. Eu apresento a vocês a minha cruz. Isso envolve a minha morte, a minha ressurreição e o meu reino, do qual vocês serão signatários. O que Jesus diz é: quem quer priorizar as coisas dessa vida, o que comer, o que vestir, o que beber, os bens dessa vida, as suas amizades, os seus sistemas políticos, vai perder a sua vida. Vida aqui, meus irmãos, é aquela vida que vale a pena ser vivida, não uma vida qualquer. Mas quem estiver disposto a abrir mão desses seus valores, daquilo que considera importante, por amor de mim, esse então vai encontrar finalmente o que é a vida. Jesus é o mestre de toda sabedoria. Você precisa tomar decisões sábias nesse tempo de crise. A fonte de sabedoria é Cristo, creia nele. Ele está comprometido com os seus servos. Ele não deixará de nos dar respostas que estão em sua palavra e pelo seu Espírito nos ajudará a entender aquilo que está em sua palavra. Ele é o Messias, é o escolhido de Deus para salvar a humanidade. Em Cristo, portanto, estão todas as respostas para esse tempo e eternamente. Em meio à crise, é em Cristo que você pode encontrar a vida plena. Não é no plano de algum governo, de alguma nação. Todos os governantes têm reconhecido que falham. Eu estava acompanhando o testemunho de governantes que, no princípio dos efeitos dessa pandemia sobre seus países, tomaram decisões das quais hoje se arrependem, pediram perdão. Vários. Portanto, você não encontrará vida plena nos governos desse mundo, mas em Cristo. No versículo 26 ele diz que aproveitará o homem ganhar o mundo, e ganhar o mundo aqui é tornar-se rico, próspero, cheio de fama, com muitos seguidores. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, psique, a sua vida interior. Vender o que há de mais valioso, o seu coração, perder a sua alma, afastar-se de Deus. O que poderia dar o homem em troca da sua alma? Haveria, reunindo o ouro, reunindo a prata, todo o papel moeda do mundo inteiro, a possibilidade de se comprar uma vida preciosa. A palavra de Deus diz que o Senhor se alegra com uma só vida, que estava perdida e é salva. Portanto, nesse tempo de crise, você precisa recorrer a Cristo, porque nele há vida plena. Ele nos ajuda a abandonar a velha vida com os velhos valores. Esse mundo tem dito a você que você só será feliz se você tiver acesso aos bens de consumo que a maioria da população julga importantes. As crianças nos dizem isso. Pai, todos os meus colegas têm celular, todos têm tablet, eu não tenho. Nós nos dizemos isso. Todos à minha volta têm um modelo de previdência privada. Diante da exaustão da previdência pública, eu preciso ter isso. Todos nós pensamos, para casar, eu preciso ter uma casa própria. Ou meu carro, com 10 anos de uso, já não é seguro. E a vida se torna um amontoado de alvos financeiros, de compra de bens e de acesso a serviços. Cristo nos ajuda a abandonar essa velha vida. Enquanto nos preocupamos com todos esses bens, nos esquecemos do bem maior, vendemos a alma, nos afundamos do pecado, fazemos o que Satanás quer e nos deixamos
pelo pecado, viver longe do Senhor. Ele, o Senhor Jesus, quer nos mostrar o que é valioso de verdade nessa vida, como mostrou a Pedro. De que adianta, Pedro, você ser parte do grupo que anda comigo e não entender o valor da cruz? Pensar apenas em ter-me ao seu lado e esquecer que é pela cruz que a humanidade encontrará esperança, encontrará salvação. Enquanto o mundo está em crise, você pode encontrar segurança em Cristo. A segurança que Cristo nos dá não vale a pena para essa vida. Eu e você poderemos morrer em breve. Tem gente que morre nesses dias não por conta do coronavírus, mas de um infarto, de uma crise qualquer no seu corpo. Eu e você poderemos morrer a qualquer momento. Cristo Jesus nos dá segurança para essa vida e para a eternidade. No versículo 27 ele diz: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e ele julgará a cada um conforme aquilo que fizeram. As suas obras que denunciam a sua fé ou a sua descrença em Deus. E no versículo 28 ainda diz: vocês aqui, muitos dos que aqui estão, não morrerão sem que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E de fato, vários daqueles apóstolos viram a transfiguração de Jesus. Outros viram a ressurreição de Jesus. Ele sendo entronizado como Senhor sobre a vida e sobre a morte, porque ele guia a história. Por que você está em crise? Seja cuidadoso. Cuide da sua vida, da sua família, da sua igreja, da sua nação. Mas não se preocupe. Ninguém tem a história nas mãos. A história está nas mãos do Senhor. Ele não está sendo surpreendido por coisa alguma. Ele dirá em qual momento a história da humanidade aqui nesse planeta deverá chegar ao fim. É quando ele virá buscar o seu povo. Ele nos tem preparado um céu para o qual nos transferirá. Portanto, se você está em crise, encontre essa segurança em Cristo. A segurança em Cristo é tão grande que o apóstolo Paulo diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se a morte vier, ela pode vir. Gente piedosa morre. Crentes sinceros também morrem. Pastores exemplares morrem. Eu e você, por mais que sejamos fiéis ao Senhor, e até por conta dessa fidelidade, morreremos. A crise do mundo alcançou você? Corra para Cristo e encontre segurança nele. Que Deus, pois, te abençoe, a sua casa e a todos aqueles que nos acompanham por meio da internet. Vamos orar? Senhor bendito, nós estamos seguros em teus braços, por isso não tememos o mundo e o mal que nele há. Não estamos aterrorizados com a incerteza do futuro. Cremos que o Senhor já nos deu sentido no viver. Cremos que o Senhor já nos ensinou acerca daquilo que tem valor de verdade nessa vida. Cremos firmemente que o Senhor tem para nós um seguro futuro, o céu, a redenção eterna daqueles que esperam no Senhor. Permita, Senhor, que aqueles que ainda não creram em Ti, nessa hora, decidam crer no Senhor e pela fé conheçam o Senhor e conhecendo o Senhor, sejam salvos da insegurança, do pecado, do mundo, da carne e do diabo. Ó Deus, sustenta-nos quando a nossa fé estiver fragilizada. Sustenta-nos quando estivermos em dúvida. Sustenta-nos em nossos medos. Nós não confiamos em nós. Nós não temos segurança em nossas ideias. Seguros estamos no Senhor. Damos toda a glória e todo o louvor ao Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho amado, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vida do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Nós ficaremos por aqui. Amanhã, segunda-feira, não haverá essa transmissão. É dia de descanso dos ministros da nossa igreja, que têm trabalhado dia a dia, servindo ao povo do Senhor, administrando a igreja, produzindo conteúdo bíblico, aconselhando as pessoas. Mas amanhã você receberá logo cedo a sua leitura devocional, que é o Manancial. E à tarde, mais uma pastoral em meio à crise, mais um áudio com o qual você poderá ser encorajado a continuar crescendo
na fé. Quero também lembrar a você que nós temos disponibilizado nas mídias, WhatsApp, YouTube, Facebook, na medida do possível também no Instagram, todo esse material que temos produzido. Além de acessá-lo, você deve compartilhar com outras pessoas. Volto a lembrar que a nossa secretária, a irmã Ruth, está trabalhando no sistema que tem sido conhecido como home office, trabalho em casa, escritório doméstico. Ela está, por meio do WhatsApp da nossa igreja, à sua disposição. Também você tem à sua disposição nosso tesoureiro. Faça sua dedicação de bens por meio de transferência bancária ou busque a nossa secretária e o nosso tesoureiro para alguma informação. Antes de ouvirmos aquilo que o pastor Petrônio tem a nos dizer, eu quero lembrar você, se você pode, se esforce ao máximo, fique em casa. Os dados mais atuais desse domingo confirmam 231 casos de coronavírus em Minas Gerais. 3.904 casos no Brasil, segundo